Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre, meus amigos. Novamente, recomendo a todos aí a inscrição ao canal do Kodama, que voltou ao YouTube, um dos melhores produtores de conteúdo da história aí da comunidade aí brasileira. E vou deixar um link no comentário fixado, tá? O Kodama, assim, ele tem um nível de conhecimento e compreensão da sociedade que é algo surreal, tá? Então, como Kodama aí também conhecido como Angry Fox, né, do pessoal mais antigo aí vai lembrar dele, aqueles que não conhecem ou apenas ouviram falar, pode se inscrever aí que vocês vão estar consumindo conteúdo de altíssima qualidade. Então, vou deixar um link aí no comentário fixado. Sobre o tema de hoje aí, sobre a questão de opções, épocas e instintos, isso aí é dando continuidade ao que eu já tinha falado que eu ia continuar fazendo. E quando surgissem oportunidades, sejam esporádicas ou regulares, de adentrar no que as pessoas em geral, aquilo que nós chamamos de mundo Blue Pill, está falando, não só nas ruas, mas também nas redes sociais, e você pegar aquilo que é dito, tentar traçar um paralelo, ver uma intersecção, né, daquilo que tem a ver com o que a gente fala aqui. Né? Então não é no sentido de eles são blue pill, a gente é red pill e no que nós falamos é correto e eles estão totalmente enganados. Não, de vez em quando a gente pode fazer alguma análise aqui. Quando eu digo a gente, eu digo a nossa comunidade como um todo, né, aqueles que estudam a fundo não só a questão do profano feminino, mas também armadilhas sociais e de vez em quando pode ser que haja um prognóstico errado. A questão da bolha misândrica em 2010, quando o pessoal dos Estados Unidos trouxe, e de fato ela acabou não se concretizando. Eu confesso que eu fui um dos que achou que de fato ia acontecer nesses anos 20, mas não parece estar acontecendo. Ou ela nunca vai acontecer, ou vai demorar muito mais do que a comunidade previu. Então nem sempre estaremos 100% certos e nem sempre o pessoal imerso na Matrix aí vai falar besteira o tempo todo, né? Por mais que na maioria das vezes, pelo menos no que tange a dinâmica da relação homem-mulher, o que eles vão falar não tem procedência alguma para com a realidade, porque a visão de lá, né, é muito mais ginocêntrica, então uma visão muito mais voltada ali não só aos interesses femininos, mas também com um deslocamento da realidade daquilo que a mulher de fato gosta, né, em comparação ao que a mulher fala que gosta ou que a sociedade fala que gosta, que é vendido para as pessoas. Então, por exemplo, se você perguntar tanto para pessoas aleatórias na rua ou para gente aqui na nossa comunidade ou até mesmo em comunidades aí mainstream, mais gadão aí no Instagram, nesse mundo Blue Pill, desde um Fred Elboni da vida, ou alguma Fernanda Lima, até algum Raccoon, né, vocês vão ver que há uma consonância entre esses extremos, né, um extremo Blue Pill até ao maior nome Red Pill da nossa comunidade até hoje, que de fato os relacionamentos são complicados hoje em dia. Né, acho que vai haver uma concordância aí, desde esse extremo Blue Pill até pessoas intermediárias, até aqueles mais despertos, que as relações líquidas, né, o Bauman, felizmente ou infelizmente para ele, no túmulo dele aí, ele não sei se ele tá feliz ou triste com como esse termo dele pegou, e por mais que a esquerda teve o pessoal da lacração que se apossar dele uma época lá, principalmente quando ele morreu, acabou não colando muito não. Então o Bauman ele é maior do que essas briguinhas aí de apropriação política, né? Esse negócio de ficar politizando tudo assim, é algo insuportável, meu Deus do céu. Então, de fato, você vai ver uma concordância, desde esses caras aí que viajam na maionese, que nunca vão falar nada do profano feminino, como um Fred Elboni, né, até um gênio igual o Raccoon, que as relações hoje em dia são líquidas. E que relacionamentos hoje duram menos, que relacionamentos hoje são complicados, que são conflituosos, né, que tem muita briga, tem muita disputa de ego, algumas coisas ali de fato, você não vai ser só aqui o pessoal que produz conteúdo no YouTube mais do nosso nicho que vai enxergar. Pessoas aí do mainstream, pessoas do mundo mais blue pill que falam para as massas aí, de fato também estão vendo isso. O que diverge esses pontos de vistas aí são as questões do porquê isso acontece. Então, se você perguntar aí, não só para essas blogueiras famosas, para caras do tipo Fred Elboni e esse pessoal que fala muito nessa chave aí do desapego, da briga de ego, das relações líquidas, muito voltado para essa culpabilização dupla, né, do relacionamento, como se homens e mulheres fossem iguais, né, ao passo que, por exemplo, a mulher lá tem a rede social possibilitou
que ela tivesse muito mais homens indo atrás, criando uma disputa totalmente desigual, uma mediana contra um mediano, por exemplo, igual eu falei em vídeos anteriores, esses caras aí do mundo pro não vão falar isso. Eles colocam tudo ali no mesmo nível, a régua, tudo no mesmo grau de comparação ali. Então, quando você tem um lado da história que esconde, né, que um dos gêneros é muito mais bajulado, é muito mais desejado, tem muito mais opções do que o outro, né, e que esse outro gênero, no caso, os homens são grande parte deles culpados por não enxergar uma garota legal, etc. Eu já vi muitos desses textões aí que o pessoal Blue Pill ele tem em comum em achar que todos os homens são cafajestes pegadores, né? Eles acham porque as experiências negativas que as mulheres têm com os homens, na maioria dos casos aí, isso aí elas mesmas dizem, são de caras aí que não estão nem aí, que são desapegados emocionalmente, etc. Só que esses caras aí são minoria, né? A minoria, você precisa ter algum, não só determinismo biológico para ter esse tipo de personalidade, você tem que ter alguma aparência ali minimamente razoável, algum dinheiro. Então, assim, você tem que exercer alguma atração na mulher para que você possa ali estar sempre trocando, né? Rotacionando os pratos, como diz o pessoal aí. Então, essa visão errônea de que todos os homens exercem opções em abundância, são cafajestes, etc. Isso aí pauta, né, o discurso desse pessoal. Então, por isso que eles, de certa forma, eles vitimizam a mulher ou até colocam em pé de igualdade, ou não vão falar do profano feminino, justamente por eles acreditar nessa mentira maluca que todos os homens são pegadores, galinhas, cafajestes, etc. Isso aí é óbvio que a conta não fecha, não tem o menor sentido. Só você sair nas ruas do Brasil aí, você vai ver assim, é mínimo o número de caras que você vê que pode exercer algum tipo de abundância, né? Tanto pela aparência quanto pelo dinheiro, porque assim, é um negócio que não tem isso é uma loucura, né? Não é nem a questão de deslocamento da realidade, é uma aversão à realidade, de fato, né? Só que quando eu disse que para tentar ver a intersecção dessas pessoas aí que estão com esse discurso aí mais ginocêntrico e criticando as relações com o que a gente fala aqui, tem uma coisa, por incrível que pareça, tem uma coisa que eu até vi num desses produtores de conteúdo aí que fala pro público gadão, enfim, que fala mais público que acredita nessas lorotas de romantismo, etc., que de fato tem sentido o que ele falou, ou seja, nem tudo estava perdido, né? Que foi a questão do excesso de opções que existem hoje, né? Então, essa talvez seria a única intersecção que daria para fazer, né, do nosso meio aqui com o que o mundo Blue Pill fala acerca dos relacionamentos sendo problemáticos, que hoje as pessoas têm muitas opções, por mais que obviamente eles vão colocar pessoas bem 50-50 homens quanto mulheres, né? A gente sabe que as mulheres têm muito mais opções do que os homens, só que vamos dar uma colher de chá aí e pegar a frase como verdadeira, tá? Então, para tentar fazer uma análise aqui, por mais que o assunto ele embaraçoso, não é um negócio complicado, essa questão de disfuncionalidades entre as relações humanas aí, entre homem e mulher, isso aí são vários pedacinhos ali fatiados num gráfico onde você explica isso aqui é apenas mais um pedaço aí dentre os vários vídeos que eu já fiz e que ainda vou fazer, mas você acaba vendo que essa questão do excesso de opções aí, que, por exemplo, aquele pessoal do Brasil rural dos anos 50, 60, 40 ali nas fazendas ali do interior de Minas, de São Paulo, ou até mesmo ali nas colônias do Rio Grande do Sul, você não via que uma mulher, mesmo que fosse bonita à época, ela não tinha tantas opções ali, né? Não tinha um cardápio não só de homens, né? Porque muitas vezes a mulher vai estar interessada no estilo de vida que o homem pode proporcionar, né? Exceto quando o cara for muito bonito, mas que quase não tem, né? Então você não via a mulher muito se iludindo tanto com outras vidas, com outras histórias, porque ela não via aquilo lá, né? Assim como os homens também, eles, por mais que o instinto do cara ali querer tá com todas ali ao mesmo tempo das fazendas, das terras vizinhas ali, ou até mesmo da vizinhança ali naquele Brasil onde as pessoas já estavam em cidades do interior, né, ainda assim é algo ínfimo comparado ao que uma tela de celular pode proporcionar. Então, essa questão aí de opções em abundância no passado, de fato faz sentido isso aí, né? Por mais que, como eu disse, no mundo Blue Pill eles vão colocar como algo 50-50, como se um cara nota 6 tivesse o mesmo tanto de opções que uma mulher nota 6 tem. Eles colocam desse jeito, por isso que o discurso deles, quando você aprofunda, a base até a frase, existiam mais opções no passado, ela está correta, isso perdão, existiam menos opções no passado, existem mais opções hoje, está correta, ou seja, hoje você tem mais as relações líquidas, boa parte da explicação vem desse excesso de opções, informações também que a gente tem, né, se você for
para relações de amizade, de colegas de trabalho também, esse excesso de informações, a gente acaba que não vê mais aquelas confraternizações que tinha antigamente, as amizades hoje parece que, mesmo que todo mundo estando num grupo de WhatsApp, é muito mais difícil reunir quando você tinha que fazer ligações ou enviar SMS, ou quando nem nada, não tinha nada disso ainda, de SMS, nada ali nos anos 90. Só que quando você aprofunda e tentar colocar isso isso também tem muito a ver com a questão do complementarianismo, né? Os conservadores são bem complementarianistas, né? Complementarianista, para quem não sabe, é aquela visão onde o homem precisa da mulher e vice-versa, né? Isso aí vocês vão ver muito no discurso conservador. Então, se você perguntar, se você for nichar aí o mundo Blue Pill e for para os conservadores, eles vão dizer que as relações hoje não funcionam, né? Porque por conta de marxismo cultural, eles vão colocar tudo na conta do marxismo cultural. Ao passo que, se você for fazer uma análise mais honesta da coisa, o marxismo cultural ele é apenas uma fraçãozinha, um pedaço de pizza do todo, né? E tem pessoa que acredita fielmente, né? Por mais que os conservadores, aqueles mais intelectuais, né? O pessoal, eu conheci já um pessoal aí muito ligado à monarquia católica, eles entendem que o ser humano é corpo, alma e psique, né? Então, o povão conservador no geral, eles ignoram, ao mesmo tempo que eles são bem animalescos para algumas coisas, eles no discurso eles ignoram que o ser humano tem um lado biológico muito forte, né? E aqui no canal vocês sabem que eu vou mais pela linha biológica do que cultural, obviamente não ignorando a cultural, né? Que o determinismo biológico aqui, Coruja, a gente é muito forte né, nisso aí, porque de fato explica muita coisa, né? Obviamente sempre fazendo ressalvas e também não abandonando a parte cultural, só que você acaba vendo que os conservadores eles ignoram por completo essa questão biológica. Então para eles não existe o profano feminino, que eles acreditam piamente, né? Esse é um discurso bem católico, bem marianista, que de fato as mulheres são um poço de ternura, de afeto, etc, né? Acho que tem um pouco, apesar de eu não ser muito freudiano, vejo também um certo complexo freudiano essa questão da mãe aí dos caras, e aí eles veem muito isso aí, que não existe nenhuma maldade inerente ali ao gênero feminino, ao passo, mesmo eles reconhecendo que de fato as mulheres hoje estão completamente diferentes, mas eles acham que isso aí é como se fosse uma possessão marxista ali, né? Eles não saíram daquela questão metafísica de possessão diabólica e foram para essa questão aí que de fato as mulheres estão assim, mas elas são curáveis, né? Que é tudo culpa do marxismo cultural, com aquela menina lá que tá no TikTok, ela por dentro ela é pura, mas é uma questão de marxismo cultural que influenciou e tal, assim. Eu acho muito inocente acreditar nisso aí, né? Porque ao longo da história aí os caras eles se apegam muito nessa visão bucólica, rural das coisas aí, justamente porque não existiam esse excesso de opções e não vê que mesmo quando nem Marx nem era nascido ainda nas grandes cidades, ou quando Marx nem tinha tanta influência, nas grandes cidades ali você já tinha uma degeneração por completa, né? Isso no Rio de Janeiro, Londres, Nova York, Chicago e por aí vai. Então, assim, eu acho bem inocente os caras acreditarem nisso aí e com razão eu vejo boa parte da comunidade aí fazer até um certo escárnio desse tipo de visão, dar honradinha e tal, porque não é uma questão não concordar, de concordar ou não concordar, é que é uma visão muito pobre de enxergar as coisas. Mesma coisa se você perguntar para as feministas, então por que não, as relações hoje estão complicadas? Elas vão falar que os homens têm medo de mulheres independentes, né? Ao passo que a independência financeira ou não da mulher não é tão agravante quanto elas acham que é para exercer uma atração na mulher ou não. Então, assim, também tem uma visão completamente deslocada da realidade. Vão falar que as mulheres acordaram, se libertaram do patriarcado, e etc, etc. Ao passo que, como eu disse em outros vídeos, a partir do momento que a mulher ganha mais dinheiro, ela, na verdade, ela demonstra aquilo que ela que é biológico, não cultural. Os feministas já acham que, assim como os conservadores acham que é algo cultural. Uma coisa que feminista e conservador tem muito comum é que eles ignoram a parte biológica. Eles, seja por achar que tudo tem a ver com evolucionismo, ao qual os conservadores, muitos cristãos não gostam, né? Ou os feministas achar que, na verdade, não, que tudo é cultural, tudo é um patriarcado, tudo é falocêntrico, enfim, os dois, na minha visão, assim, são completamente lunáticos, né, no que tange a explicar isso aí, porque um vai culpar o marxismo cultural, o outro vai culpar o patriarcado, né, que na verdade patriarcado não tem nada, isso é um pseudo-patriarcado, como diz o Coruja. Então, não dá para explicar o todo. Né? Então, aliás, esses dois eles não explicam nem um pedaço do todo, eles explicam nada, né, para ser sincero.
Então, quando você foge desses extremos aí, quando eu digo extremo, não estou comparando diretamente um com o outro, né, que em termos de caráter, moralidade, etc., mas de que eles ficam digladiando entre si, tá? Não estou entrando em julgamento moral aqui. Você fala, opa, pera aí, essas respostas que não servem, vamos tentar estudar mais a fundo, ver o que acontece, o que de fato são os verdadeiros estímulos e recompensas no ambiente. Então, quando a mulher atinge a independência dela, ao contrário do que as feministas pensam e pregam, falando que daí elas deixam de ser desejadas pelos caras, isso é mentira, os homens estão mais manginas do que nunca, comentando linda e enchendo direct de mulher toda hora, acaba que na verdade, as próprias mulheres elas vão perdendo a graça nos homens, porque a mulher nunca morreu de amor pelo marido, entendeu? O amor da mulher tá pra prole e isso ainda é debatível, tá? Isso aí, se você for entrar nas camadas mais dark aí do Coruja, do Yanni e tudo mais, você vai ver que os caras têm argumentos assim excelentes, que eu concordo, já até falei algumas vezes aqui também que o amor materno, ele não é tão incondicional igual pensam, né? Então, mesmo assim, ainda é debatível isso aí. Mas vamos pegar aí como sendo um pouco mais genérico agora para não entrar, porque senão vou ter que fazer um vídeo só disso aí, né? Para não misturar muito aqui, que é o amor da mulher tá muito mais para prole do que para marido, para namorado. Então, quando a mulher já não depende mais de marido ou de estado para sustentar, ela vai continuar, vai praticar eugenia, vai querer relações casuais e como eu disse no vídeo anterior ainda, a comunidade científica deu de brinde a elas os métodos anticoncepcionais. Então você vê que todos esses grupos em comum, seja feminista, seja público romântico europeu, seja conservador, seja a gente aqui, tem um ponto em comum. As relações hoje são mais líquidas e relacionamentos são complicados. Isso aí ninguém vai discordar disso aí, ninguém. Só que aí você vai ver um monte de explicação totalmente diferente uma da outra. Então, quando eu digo que eu não acredito mais em democracia, que é rumo ao abismo, não é para dar uma de revolts, para dar uma de diferentão ou algo do tipo. É porque é praticamente impossível você reunir ali um grande número de pessoas, tentar chegar minimamente num consenso. Sempre vai dar confusão, debate, ter que impor a vontade de uma maioria, mesmo que seja 50% mais um em detrimento da outra. É um caos total. Então, é a mesma coisa se você perguntar para as pessoas por que a gasolina tá cara hoje em dia, sair na rua perguntando, vai ter um monte de gente que vai culpar Bolsonaro, outros vão culpar a herança do Lula, do PT, outros vão culpar a pandemia, seja para quem mandou sair na rua, seja para quem mandou ficar em casa. Então, assim, talvez o único ponto em comum que você tem todas as pessoas que vão concordar vai ser que dessa última alta recente vai ser a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia. Talvez, tá? Seja o único ponto comum, mas a questão da Rússia e da Ucrânia vai explicar o todo? Não vai explicar uma parte só. Então, assim, é muito complicado você explicar. Isso que eu tô pegando um nicho específico da economia, que é a gasolina. Agora, imagine você perguntar para as pessoas por que a economia, por que o Brasil é pobre? Por que tem tanta desigualdade no Brasil? Por que não tem saneamento básico? Metade só do Brasil tem saneamento básico. Fazer essas perguntas mais abrangentes, mais macro. Aí você vai ver de tudo. Agora você imagina tentar reunir isso aí em Brasília para tentar fazer esse país funcionar, sendo que ainda tem a questão do próprio brasileiro, né? Que é intancável por natureza. Então, assim, é complicadíssimo, não tem muito para onde correr. Você consegue apenas explicar algumas partes, focar num micro desenvolvimento ali e tentar entender mais ou menos as armadilhas ali da sociedade para você não se lascar tanto, né? Então, é complicadíssimo isso aí. Então, para a gente entrar na reta final do vídeo aí, pessoal, comecem a observar essa questão das opções, que talvez seja o único ponto que dá para explicar, e das épocas, né, do porquê que hoje os relacionamentos não dão certo. Né, muito do porquê o casamento dos meus avós, dos avós de vocês, talvez fosse um relacionamento de sucesso no passado, e muitos também não foram. Já sempre tem uns relatos aqui que o pessoal conta que desde aquela época lá os vô já ia pra zona, né, que a mulherada já mandava no marido desde os anos 30, 40. Então, muito se dá isso por conta da falta de opções. Então, eu tenho um amigo até que ele já fala, cara, se as nossas avós tivessem Instagram, TikTok na época, talvez a gente nem tivesse vivo aqui pra contar a história. Ia ter tido um ou dois filhos mal criados só ali, entendeu? Não ia ter essa penca, nós não ia ter essa penca de tio que a gente teve, etc. Então, assim, é um negócio muito bizarro pra ver como que o ambiente ele vai influenciar muito. Então, quando você não tem tantos estímulos ali no ambiente como você tinha, por exemplo, no Brasil rural, de 70 anos atrás, não quer dizer que as mulheres elas eram biologicamente puras e os homens também eram certinhos, cavaleiros, respeitosos, não gostavam de uma bagunça. É que essas pessoas, tanto homens quanto mulheres, o instinto estava ali adormecido, que em sociedades até muito passadas deles já estavam sendo utilizados, por exemplo,
numa queda de Roma ou em sociedades gregas antigas, onde acontecia de tudo. Então, assim, ao contrário do que alguns conservadores pensam, que quanto mais no passado, mais conservador era, né, ou pelo menos assim, que teve os auges ali da Idade Média cristã, do feudalismo, etc. Você tinha sociedades ali, as aristocracias dessas sociedades, mas o Epifania sempre traz para a comunidade as aristocracias dessas sociedades aí, que eram mais conservadoras, estavam ali na balbúrdia o tempo todo, tanto a Rússia quanto a francesa, quanto a inglesa. Então, assim, isso vai muito de acordo com o ambiente que você nasce. O Kodama ele explica muito isso, de como a verdade é montada, né, do ponto de vista mais filosófico e psicológico, como a verdade é montada de acordo com o viés, de acordo com o ambiente, de acordo com a sua vivência, de acordo com a sua visão de mundo. Mas, em linhas gerais, dá pra você traçar um. Não é porque a gente acaba enviesando, talvez, mais pro nosso lado, se todo mundo acabar fazendo um pouco, não sejamos hipócritas, que você não vai conseguir explicar nada. Isso aí, de fato, é o que eu consegui, não só eu, outros produtores também, e vocês aí da comunidade, com certeza conseguem mapear e identificar que a falta de opções de diversão, de bagunças disponíveis que tinha no passado, faz com que as pessoas fossem, entre aspas, mais tranquilas, né? Que não tivesse tantos comportamentos assim. Obviamente, você tinha uma cultura que tinha mais respeito entre as pessoas também, eu não estou ignorando por completo a cultura, mas quando você tem um ambiente mais propício para isso, né? Mais bucólico aí, mais que o pessoal romantiza muito o rural e que tem algumas verdades nisso aí, você vai ter também uma sociedade mais pacífica e harmônica, mas começa a empinhocar um monte de gente em grandes cidades, igual já aconteceu, igual o Rio de Janeiro do Machado de Assis já falava, por exemplo. É inevitável. Inevitável que vai ter traição, vai ter bagunça, vai ter sacanagem, vai ter falsificação de paternidade, vai ter alienação parental, vai ter de tudo. Entendeu? Aí quando você tem despeja um monte de lei anti-homem ainda, é lógico que os caras vão se ferrar mais. Se ferrar mais. Então é uma questão de ambiente, é uma questão jurídica, é uma questão biológica, sobretudo. Então, assim, o negócio é caótico, pessoal. O negócio é caótico, mas essa questão do número de opções referente às épocas vividas influencia muito para que hoje as relações sejam muito mais líquidas do que no passado. Um forte abraço a todos.